Ok, pessoal. O assunto estática. Equilíbrio estático, sendo mais preciso. Olha, essa ponte aqui é uma ponte é, lá em São Paulo e ela chama a atenção pela grande obra de engenharia que está envolvida aqui. Observe bem, essa ponte ela tem grandes vãos, tá? Sem nada aqui embaixo, né? Na verdade, ela é sustentada por esses cabos aqui, pelos pilares, né? Os pilares mostrados aí, tá bom? A ideia central para chamar a sua atenção aqui para a figura, para a imagem, né? É que essa estrutura ela está em equilíbrio estático, isto é, ela está em repouso mediante algumas condições que nós vamos estudar ao longo desse curso, tá? Dessa nossa etapa aqui, tá bom? E claro, né, a primeira condição de equilíbrio para que esta ponte fique, né, em equilíbrio estático é que a soma de todas as forças dê zero, né? Pois caso contrário, segundo a segunda lei de Newton, ela estaria acelerada, tá bom? Então, ou seja, nós vamos estudar corpos em repouso, tá? O equilíbrio estático trata disso aí. Por que eu estou frisando isso? Porque tem também o equilíbrio dinâmico. Isso pode cair, talvez, numa questão que seja mais conteudista mesmo, tá? Perguntando a diferença entre o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, tá? Por exemplo, nos dois casos, a força resultante é zero. Entretanto, o equilíbrio dinâmico é quando o corpo está se movendo em MRU, tá? Então, equilíbrio dinâmico é o contexto do corpo se movendo em movimento retilíneo e uniforme. E o equilíbrio estático é quando a estrutura, o corpo, ele se encontra em repouso. Galera, para falar da estática, né, nós temos que falar aí da condição de equilíbrio ou das condições de equilíbrio. Existe uma subdivisão dentro da estática que é o fato da dimensão do corpo influenciar ou não nessas tais condições de equilíbrio. Galera, deixa eu só frisar uma coisa. Pode, às vezes, aparecer um barulho externo aí para vocês, é porque tá uma obra aqui perto, tá? Então, eu vou pedir só a compreensão de vocês. Está acontecendo uma reforma bem pertinho aqui. Então, olha só. Em algumas ocasiões, a dimensão do corpo ela vai influenciar no fenômeno analisado. E aí a gente estaria falando do corpo extenso. O equilíbrio do ponto material, que é o que a gente estuda na aula de hoje. Hoje, só ponto material, tá? É quando as dimensões não vão influenciar no fenômeno. Mas eu vou ser mais claro. Você vai tratar o corpo como um ponto material quando os torques forem desprezíveis. Por exemplo, há um lustre que está preso ao teto, né? O torque sobre ele é desprezível, tá bom? Então, agora, quando você vai analisar, por exemplo, a condição de equilíbrio de uma haste, de uma ponte, em relação a dado ponto, os torques não serão desprezíveis, tá bom? Então, em especial, nós estamos falando aqui de fenômenos rotacionais serem importantes ou não, tá bom? Então, tá aí. Ponto material é quando os efeitos rotacionais de uma força puderem ser desprezados. E como a gente vai aprender, efeitos rotacionais da força é o que a gente chama de torque. Tá bom? Beleza. Então, seguindo aqui, para que o ponto material então permaneça em equilíbrio, o que é suficiente? É só necessário que a soma de todas as forças seja igual a zero, tá bom? Então, ou seja, se a dimensão de um corpo, ou seja, se os fenômenos rotacionais podem ser desprezados, basta isso aí, tá? Basta que a força resultante dê zero, ou seja, né, se eu pegar, por exemplo, esse corpo está sujeito a 3 forças, ou a mais, tá? Pode ser 2 também. Quer dizer, então, que a soma vetorial, frisando bem, tá, galera? Não é a soma algébrica das forças, porque a força é um vetor. A soma vetorial
tem que dar zero. A teoria é isso aí, tá bom? Não tem a teoria envolvida nessa etapa é basicamente falar disso aí. Agora, eu vou relembrar com vocês duas coisas importantes lá dos vetores. E essa aula ela tem que ser bem frisada em cima de exercícios, que é o que a gente vai fazer, né? Eu vou explicando como é que você conecta isso aí dentro da resolução de problemas. Então, bora lá. Relembrando algumas coisas aqui. Na hora de você, já que você vai trabalhar, olha aqui, com soma vetorial, né? Já que você vai trabalhar com essa condição, tá bom? Então, a gente tem que lembrar algumas coisas. Por exemplo, o método poligonal de somar vetores, que é o método gráfico, né? Um método muito importante, como você vai ver na aula de hoje. Ah, como é que eu faço isso? Eu tenho três forças. Como é que eu faço a soma pelo método poligonal? Bem, a regrinha é bem fácil. Você deve unir a extremidade de um vetor à origem do outro. Esse outro vai ser chamado de vetor subsequente. Ah, qual deles, professor? Qualquer um, tá? Eu posso começar pelo A, pelo B, pelo C. A soma vetorial ela é comutativa, tá bom? Então eu posso fazer assim, ó. Ah, eu quero começar pelo vetor A. Lembrando que você não pode rotacionar os vetores. Agora, trasladá-lo, você pode fazer, tá? Então tá aí o vetor A. E aí eu pego o vetor B, por exemplo, poderia ser o vetor C, tá? E aí eu vou unir a seta de A com a origem de B. Olha aí, seta de A com a origem de B. E a mesma coisa agora eu faço com o vetor C. Eu ligo a seta de B na origem de C. E aí, olha só, está pronto a soma pelo método poligonal. Sempre vai encontrar a seta do último vetor com a origem do primeiro? Não, né? Não sempre. E você aprendeu lá na aula de vetores que a diferença, né, o segmento que dá a diferença entre a origem do primeiro vetor e o final do último é o vetor resultante. E aí a gente mata uma charada, né? A gente mata uma charada que é quando o polígono fica fechado, o que isso quer dizer? Que a soma dá zero, né? Já que, olha para cá, já que o vetor resultante é um vetor que liga a origem do primeiro à extremidade do último, quanto dá aqui a origem do primeiro com a extremidade do último? Zero. O segmento é zero. E é por isso, galera, que quando você usar o método poligonal num processo de estática, sempre vai fechar um polígono. É por isso que eu estou revisando estritamente essa parte, né? Porque aqui nunca vai dar uma figura geométrica aberta. Aqui é uma figura fechada, é um polígono sempre. Ah, é um triângulo sempre? Não, se forem 4 vetores, vai dar um quadrilátero, tá? Mas sempre uma figura geométrica fechada. E lembre-se, nesse caso, o vetor resultante vale zero, que é o que você está procurando, né? Olha aqui, é o que você está procurando, né? O vetor resultante da soma de outros 3 ou 4 ou 5, que seja, né? Vai ter que dar zero, tá bom? Então fica aí essa dica do método poligonal que nós vamos estudar, inclusive, hoje. Deixa eu fazer uma pergunta. O barulho, como é que tá aí? Tá incomodando muito ou tá dando para levar? O barulho externo aí da obra. Tá, tá tranquilo? Então, beleza. Ok. Outra coisa crucial de ser aqui rememorada é a questão de componentes de um vetor, né? A gente aprendeu lá na aula sobre vetores que todo vetor pode ser decomposto, como a soma de outros dois, por exemplo, né? E o que motiva essa... Você pode perguntar assim, ah, professor, por que eu vou fazer isso, né? Por que eu quero decompor um vetor? Porque você quer, por exemplo, estudar o seu efeito ao longo da vertical ou ao longo da horizontal. Hoje a gente vai resolver um problema muito interessante sobre esse contexto que eu estou te contando aqui. Tá? Então, qual é o efeito do vetor ao longo da direção vertical, por exemplo? Para eu descobrir isso aí, eu tenho que decompor este vetor. Tá?
Bem, ele tem que ser decomposto sempre ao longo de direções perpendiculares? Não. Você pode estar interessado em outras direções. Depende do problema, tá? Eu só não quero que você entenda assim, ah, não, um vetor só pode ser decomposto em direções ortogonais. Claro que não, tá? Talvez um engenheiro quer saber essa componente aqui, ó. Qual que é o efeito desse vetor ao longo dessa direção? Fácil, galera, fácil, tá? É, a matemática permite facilmente, né, obter essa tal resposta. E aí, olha só, é só aplicar esse método poligonal aqui, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Que é o método do paralelogramo, e o cara consegue descobrir quanto vale esse vetor amarelinho que está aqui. O que esse vetor amarelinho representa? O efeito do vetor f ao longo desta direção. Agora, galera, direções perpendiculares normalmente têm grande interesse prático, tá? Então, em quase todos os problemas do ensino médio, você vai estar interessado em tentar descobrir qual que é o efeito de um vetor ao longo da direção horizontal, que eu vou chamar de fx, e qual que é o efeito desse mesmo vetor ao longo da direção vertical, tá? Então, fx é a componente horizontal da força, ou o efeito horizontal dessa força, e fy é a componente vertical dela, ou o efeito vertical dessa força ao longo da haste mostrada. Como calcular fx e fy? Né? Aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Não que não dê para fazer. Mas como é que eu faço para calcular? Olha, aí é tranquilo porque você vai mexer com um triângulo retângulo, né? Ali você vai mexer na outra figura, você vai mexer com um triângulo qualquer. Mas mesmo no ensino médio você sabe fazer isso, né? Lei dos senos, por exemplo, te permite obter, por exemplo, isso aqui, tá? Então vamos lá. Bem, na hora de obter componentes, como você pensa sempre ao longo de uma direção, tem que ter um ângulo aí, né? Um ângulo de referência, né? Tem que ter o ângulo de referência. Então, esse ângulo de referência pode ser θ com a vertical, ou poderia ser beta com a horizontal. Então, o que eu quero frisar aqui? Cuidado para você não decorar uma coisa errada. Tem aluno que decora assim, horizontal é cosseno e vertical é seno. Isso é errado, não existe isso, tá? Depende do ângulo. Se eu estou calculando em função deste ângulo aqui, que seria o complemento de θ, fx seria relacionado com o seno e fy com o cosseno, como a gente vai ver hoje também no exercício, tá? Então, cuidado. Você vai aplicar a propriedade trigonométrica, né? Porque se são componentes ortogonais, o ângulo aqui é 90 graus. Então, o que é seno de θ? É cateto adjacente. Quem é adjacente? Ó, se é método do paralelogramo, né? Se você voltar lá na aula de vetores, você vai lembrar que isso aqui é o método do paralelogramo, né? E o paralelogramo tem como pré-requisito os lados opostos são iguais. Então, se aqui é fy, aqui também é. Então, o que é o seno de θ? É fy sobre hipotenusa, que é f. Logo, olha só como é que é fácil calcular a componente vertical da força. Fy é f seno. O que é o cosseno do θ? Bem, o cosseno é o cateto adjacente, o que está colado com ele, né? É o fx, sobre a hipotenusa, que é f. Logo, não é problema calcular a componente fx, tá certo? Então, está aí a maneira como você poderia calcular as componentes ortogonais de um vetor. Bacana? Galera, e lembrando, né, se eu quero calcular f, eu vou aplicar aqui um teorema de Pitágoras, né, o módulo de f, o módulo, né? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tá vendo? Então, ó, você calcula fx, calcula fy e joga aqui para saber o módulo de f, por exemplo. Tá bom? Seria uma alternativa extra, né, ao contexto analisado aqui. Galera de teoria, é isso aí. Agora, bora lá para o exercício? Você vai ver que só com tudo que eu te falei aí, que é pouca coisa, você vai conseguir resolver os principais problemas sobre estática. Então, olha só, por exemplo, aqui, hein? Essa figura aqui foi tirada de um livro de física lá de Cambridge, tá? Então, você vai ver que não é nada difícil isso aqui.
E é uma questão aplicada, né? Física aplicada. Então, né, é aquele contexto que o Enem gosta. Nós vamos resolver 3 exercícios, tá? Em uma sessão de fisioterapia, a perna de um paciente acidentado é submetida a uma força de tração que depende do ângulo alfa, como indica a figura abaixo. Então está aqui o ângulo alfa. Esse ângulo pode ser variado, olha só, o ângulo alfa varia deslocando-se a roldana sobre a horizontal. Se para um mesmo peso P, pezinho colocado aqui, hein? Se para um mesmo peso P, o fisioterapeuta muda, aqui é alfa, tá? Parecendo um A, mas é alfa. Muda a alfa de 60 para 45, então começou em 60 e vai mudar para 45. O valor da tração na perna vai ficar multiplicado por quanto? Beleza? Galera, se eu quero saber a relação entre a força antiga com a nova, a antiga é para 60, o novo valor é para 45. Eu tenho que calcular primeiro, né, a relação algébrica para 60, depois a relação algébrica para 45. Então, bora lá? Como é que faz isso? Primeira coisa, colocar as forças. E aí, se você ainda tem dificuldade nessa parte, a minha aula lá sobre tipos de força, né, é para dar essas dicas, né? Como é que você coloca as forças, a natureza delas. Força de tração, por exemplo, sempre ao longo da corda, né? Então tá aí, ó, tem uma força de tração, como tem uma corda aqui presa essa roldana, né? A corda puxa a perna puxa a corda, terceira lei de Newton, eu vou chamar essa força de F1, tá bom? Então, terceira lei de Newton aqui, eu estou colocando inclusive cores iguais. Galera, vamos lá. Tem um peso aqui puxando essa corda. A corda está em equilíbrio estático. Isso quer dizer que qualquer ponto dela está submetido a uma força resultante nula, tá? E essa força resultante nula só tem uma condição. Tem que ter uma força vertical para cima e uma vertical para baixo. E essa tal força vertical para cima e vertical para baixo, nesse pedaço aqui, né? Mas como a tração ela aparece ao longo da direção da corda, você vai ter, por exemplo, essas duas trações aqui nestes pontos. Tá? Então, ó, tração que tem que valer o valor do peso. Ah, professor, por quê? Porque senão violaria a terceira lei de Newton. Né? O peso puxa a corda puxa o peso. Né? E como está tudo parado, qual que é o valor de força que equilibra o peso? A tração na corda. Ah, professor, e nesse ponto, olha esse ponto vermelhinho aqui. Como é que dá o equilíbrio ali? Ó, tem uma tração vertical para baixo e uma tração vertical para cima. As duas valem o quê? O peso. Né? É por isso que, e se você acompanha a corda, as trações estão ao longo da corda. Tira essa roldana aqui, tira ela. Como é que a corda vai ficar? Totalmente esticada na vertical. E aí você vai ter tração para cima, tração para baixo, tá? Num tal ponto dela. Beleza, galera? Tá certo. Então, olha só, a roldana, por exemplo, ela está em equilíbrio estático, né? Pela ação dessas forças. Tem uma tração para cá, uma força F1 para cá, a soma dessas forças tem que dar zero, tá bom? Bacana. Então, bora lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou te ensinar primeiro o método da decomposição. Como esse problema tem duas partes, eu vou resolver a primeira parte pelo método da decomposição. Vou resolver a segunda parte usando um outro método. Os dois poderiam ser utilizados o exercício inteiro. Você vai escolher aquele que mais te agrada. Como é que faz com o método da decomposição? Como o próprio nome sugere, é você trabalhar com as componentes do vetor, tá? Então, bora lá. Ó, primeira coisa, você vai desenhar um eixo X e um eixo Y. Então, tá aqui o eixo X, aqui está a direção vertical. F1, ó, F1 está aqui. F1 já cai ao longo da direção horizontal. Agora, as trações, que eu vou chamar aqui de T2 e T3, mas você sabe que elas são iguais, tá? É só para ficar mais claro aqui. Elas têm tal direção. No método da decomposição, você tem que trabalhar com componentes ortogonais. A gente acabou de aprender a fazer isso hoje. Né? É obter, por exemplo, para T2, a componente vertical dela, que eu vou chamar de T2y,
E a componente horizontal, T2x. Tá aí, fiz a decomposição. Fácil. Agora vamos lá para T3, que é essa aqui, né, que a gente já sabe que vale o valor do peso. Encaixota o vetor, né? Tem gente que utiliza muito esse termo, encaixotar o vetor, né? Encaixota o vetor, vai lá, desenha a componente horizontal dele, T3x, desenha a componente horizontal, T3y, pronto. Galera, feito isso aí, e lembrando, né, olha os ângulos, é importante colocar. Beleza, meu desenho está pronto. O meu desenho, por exemplo, que mostra a roldana equilibrada. A roldana está equilibrada, tá? Bacana. Bem, a soma das forças dá zero, mas quando você quando você trabalha com a decomposição, galera, ou você trabalha com as componentes ou com o vetor, tá? Então agora não existe T2 mais, não existe T3. Existe o T2x e o T2y e o T3x e o T3y, tá bom? Bacana. O que você sabe do método da decomposição? Lembrando que a gente está trabalhando para alfa igual a 60, tá? Essas trações T2 e T3 eu posso chamar de um T, porque são iguais, e esse T é igual ao peso. Tá? Então, por exemplo, eu sei que a resultante em x dá zero. Por quê? A roldana não anda nem para a esquerda nem para a direita. Tá? Então, está equilibrado ao longo de x? Tá. Está equilibrado ao longo de x. Bacana. Então, a resultante em x vale zero. A vantagem da decomposição é que você trabalha por eixo, tá? Por eixo. Então, ó, quais são as forças que caíram em x? O F1, o T2x e o T3x. Qual que é a lógica da coisa? O F1 tem que dar um jeito de cancelar essas duas para dar equilíbrio, né? Então, ó, F1 e você vai adotar um lado positivo. Ah, eu vou adotar positivo para a direita. Você pode adotar positivo para a esquerda? Pode, sem problemas. Tá? É só você lembrar que um vetor que tem sentido oposto ao outro, um tem que ser positivo e o outro negativo. Então, olha, eu estou tomando o F1 como positivo, o T2x como negativo e o T3x como negativo. A soma desses módulos vai ter que dar zero, né? Porque são vetores na mesma direção, tá? Então vamos lá, fácil fazer essa conta, ó. Você aprendeu, eu te ensinei hoje, né, ou relembrei com você, que o T2x é cateto adjacente a alfa. Então, T2x é T2 cosseno de alfa. E também, quando você olha para T3, T3 é cateto adjacente de alfa. Ou seja, o cateto está colado, então é com o cosseno. Então, F1 menos T2 cosseno alfa menos T3 cosseno alfa, isso tem que dar zero. Tá bom. Só que a gente está trabalhando com alfa 60, né? Que é o que o exercício pediu. Como essas trações T2 e T3, eu já te expliquei que elas são, na verdade, o mesmo valor de força, então posso substituir T2 por T e T3 por T. E a tração, galera, eu posso chamar do peso, né? Eu já te expliquei por que a tração aqui vale o peso. Então vamos lá, ó, F1 menos. Isso menos isso, galera, veja, não são termos iguaizinhos? Então, isso menos isso é duas vezes isso. Por isso que veio 2 para cá, tá? Então, é 2. A tração é o peso e o cosseno de 60 é meio, tá? Se você quiser fazer isso aqui passo a passo, vai dar na mesma, tá? Então, ó, cosseno de 60 é meio, t mais t dá 2t, só que t é peso. Bacana? Ó, vou repetir. T mais t, 2t. Só que o t vale o peso. Tá aqui. E o cosseno de 60 é meio, né? Bacana. 2 simplifica com 2. O que você está provando? Que na primeira situação, a perna está submetida ao próprio valor do peso. Isso para o fisioterapeuta é bacana. O cara pode controlar, veja, o cara controla o valor da força na perna da pessoa, porque às vezes a pessoa está mais ou menos debilitada, né? O cara controla o valor da força controlando só o ângulo. E ele sabe que se ele botar 60 graus aqui, a força na perna é o próprio valor do peso que está aqui. Olha só que interessante. Bacana. Usei decomposição. Agora eu vou te ensinar
Eu vou continuar o exercício, só que a outra parte, o que que é a outra parte? É quando o fisioterapeuta troca para o ângulo de 45. Aí ele quer saber o que que vai acontecer com a nova força comparada com a anterior, tá? Eu vou mudar o método, tá bom? Esse método agora que eu vou usar é o poligonal. Veja, exatamente o que eu lembrei com você na aula de hoje. Eu lembrei com você duas coisas, a decomposição e o método poligonal. Então, bora lá? Bem, o desenho já está pronto. Como o alfa mudou para 45, eu vou chamar de F'1, tá? Não é mais aquela força, é uma outra, tá? Como é que trabalha com o método da decomposição? Galera, se a roldana está em equilíbrio, a soma das forças sobre ela tem que dar zero e você tem que desenhar um polígono com isso aí. E é fácil. Aí eu vou dar a dica. Começa desenhando aquele vetor que ou é horizontal ou é vertical, tá? Fica essa dica aí que ela é boa. Não começa com aquele vetor que está inclinado, não. Começa com quem está na horizontal ou na vertical, tá? Então tá aí. Desenhei o vetor horizontal. Agora, galera, não tem segredo. É unir seta com origem. E aí eu vou pegar, por exemplo, esse vetor aqui, ó, esse verdinho, e colocar a origem dele na seta do F1. Fiz isso. Agora, né, esse é o meu T2 no meu exercício. Agora eu vou pegar esse vetor aqui, olha, e vou colocar a origem dele na seta de T2. Tá aí. Desenhei meu polígono, eu sei que tem que fechar um triângulo. Bacana, agora eu coloco os ângulos. Cuidado, presta atenção. Qual é o ângulo que esse vetor aqui, tá? Deixa eu até mudar a cor aqui, só para ficar mais fácil. Isso. Fica uma correspondência mais clara, né? Qual que é o ângulo que o vetor verde faz com a horizontal? 45. Aí você acha aqui, ó, vetor verde com a horizontal. Então, 45 é aqui. Faça para você a pergunta que não fica difícil, tá? Vou fazer de novo, ó. Qual que é o ângulo que o vetor lilás faz com a horizontal? 45. Então, acha aqui, vetor lilás com a horizontal. Tá aqui, ó. Alfa 45. Galera, se aqui é 45, aqui é 45, aqui é 90, né? Que a soma dos ângulos internos tem que dar 180. E aí, galera, mexer com triângulo, você sabe. Você sabe matemática do triângulo retângulo? Sabe. Você sabe matemática de um triângulo qualquer? Sabe. Você sabe as duas coisas. Aqui deu triângulo retângulo. Bacana. Mas se não desse, você também sabe matemática para isso, tá? Lembrando que T2 e T3, né, por causa da análise das leis de Newton que eu já fiz com você, T2 não é diferente de T3, vale uma mesma atração que é igual ao peso, tá? E aí, galera, eu vou usar o método que eu considero melhor, a lei dos senos. É desenhar o triângulo e aplicar a lei dos senos, tá? É o que eu prefiro. Agora, tem hora que o poligonal, desculpa, tem hora que o método da decomposição vai te fazer falta. Só que ele é o mais longo. Não há dúvidas que ele é o mais longo, tá? A lei dos senos é bem fácil. Então, vamos lá. Aplicando lei dos senos aqui. Professor, poderia eu aplicar a matemática do triângulo retângulo? Claro, claro que poderia, tá? Eu só prefiro lei dos senos porque às vezes você confunde o que é cateto adjacente com hipotenusa, né? A hora da prova é a hora da prova, né, galera? É aquela hora que nem sempre 2 mais 2 dá 4. Então, eu acho que a lei dos senos é aquela que te conduz a chance mínima de erro na hora de montar o problema, tá bom? Então, ó, F1, qual que é o ângulo na frente de F1? 90. Então, F1 está para o seno de 90, F1' está para o seno de 90, assim como, quem é o ângulo na frente de T2? 45. Então, F1 está para o seno de 90, assim como T2 está para o seno de 45. Tá bom? F1' seno de 90 é 1, e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, olha, eu passo multiplicando não, desculpa, faço divisão de fração primeiro, né?
Divisão de fração conserva a primeira, o P, né, já que T2 vale P, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, raiz de 2 sobre 2 fica multiplicado por 2 sobre raiz de 2. Vou racionalizar isso aqui. Então, F1', professor, o que esse F1 está fazendo aqui? Ora, você mesmo provou, né? Você mesmo provou no exercício anterior comigo, né? Provou aqui comigo. E no exercício anterior, quer dizer, na etapa anterior, né? A gente provou, olha aqui, que na etapa anterior, F1 é o peso. A gente provou isso, tá? E por que eu estou colocando? Porque o exercício quer que você compare a força nova com a força antiga. É isso que ele quer, né? Então, eu estou pegando este resultado, olha aqui, estou pegando este resultado e botando aqui, ó, no lugar do P, eu já meti o F1, tá? Então, ficou F1' igual a F1, e aí estou racionalizando, ó, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, simplifica com 2. Pronto, provei o que o exercício queria. A nova força é a antiga multiplicada pela raiz de 2. Né? É o que o problema queria. Então, você aí, ó, resolvendo um problema lá de Cambridge, tá? O nosso, quer ver, ó? O nosso querido Alberto chegou aí, ó, Alberto, a gente está resolvendo um problema lá de Cambridge, hein? Então, vocês viram que não tem não tem muito desafio aqui. Professor, posso escolher então qualquer um, né? Pode. Você poderia ter aplicado o método poligonal na etapa 1 e etapa 2. Você poderia ter aplicado decomposição na etapa 1 e na etapa 2. É claro que você vai ter que escolher um, né? Você não vai fazer a primeira etapa de um jeito e a segunda do outro. Eu só estou fazendo dos dois métodos para você escolher aquele que mais te agrada. Os dois vão conduzir, claro, ao mesmo resultado, tá? Fica a minha opção por você aplicar o método poligonal. O que é o método poligonal? Faz o desenho, fecha o polígono, né? Isso quando são 3 triângulos, né? Claro, para você aplicar a matemática do triângulo, claro, né? Mas, em geral, no ensino médio, o cara não vai te botar um problema com 4 forças. Dificilmente vai fazer isso, tá bom? Galera, alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Ou tá de boa? Acabei demorando um pouco, tá? Beleza? Podemos ir para o próximo, então? Então vamos lá. Próximo problema, deixa eu pular esse aqui. Uma questão da UFRN, tá? O lendário Macunaíma, personagem criado por Mário de Andrade, costuma desfrutar do aconchego de sua redinha. Ávido por um descanso, Macunaíma, nosso anti-herói, está sempre improvisando um gancho para armar sua rede. Ele sabe que sua segurança ao deitar-se na rede está relacionado com o ângulo θ, que já está aqui na figura, tá? De inclinação dos punhos da rede, com a parede, e que essa inclinação pode ser mudada alterando-se o tamanho dos punhos, por exemplo, com o auxílio de cordas. A figura abaixo ilustra um desses momentos de descanso da personagem. Nessa figura, a força de tração T, a força de tração T, exercida pela corda na rede sobre o gancho do armador, preso na parede, aparece decomposta em componentes T paralela e T perpendicular. Aqui perdeu o símbolo, tá? É um símbolo assim, ó, ao contrário, tá? Então, T paralela e T perpendicular. Aqui o símbolo, né? Aqui na figura apareceu, tá? Então tá, o T paralelo à parede e o T perpendicular com a parede. Bacana. Considere que, então considere 3 coisas. O peso P de Macunaíma está bem distribuído e o centro de gravidade do conjunto está no meio da rede. É o mesmo que dizer o seguinte, galera, você vai mexer com ponto material. Né? Efeitos rotacionais aqui são desprezíveis. Tá?
você vai poder desprezar a física rotacional aqui. Então, é ponto material. As massas da rede da corda são desprezíveis. O armador pode ser arrancado somente em decorrência de um maior valor da componente. Aqui também perdeu a formatação, é a componente perpendicular. Tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Da componente perpendicular. Então, o armador pode ser arrancado, que é aquele gancho lá, somente em decorrência de um maior valor da componente perpendicular da força. A gente vai ver por que disso. Podemos afirmar que, para uma maior segurança de Macunaíma, deve escolher uma inclinação θ relativamente grande ou pequena. Então, vamos pensar nisso aqui primeiro. Galera, então, o que o exercício quer discutir com você é o seguinte. Como é que eu devo mudar este ângulo, tá? Prezando pela segurança. Eu não quero que esse gancho seja arrancado da parede. E como o problema bem frisou, né, a componente crítica para fazer isso é a componente perpendicular. Tá? Então, o T perpendicular é a componente perpendicular com a parede, tá? Componente perpendicular com a parede. Tá bom. Então tá. Então ele quer saber o seguinte, olha, esse ângulo θ, como é que eu devo variá-lo? Eu preciso de um θ pequeno ou de um θ grande, a fim de tentar evitar que o gancho seja arrancado. Bem, vamos ver? Então vamos lá. Galera, para você... E outra coisa, tá? Quando você tiver um problema assim, com respostas algébricas em cada uma das alternativas, já começa pensando uma coisa. O cara está tentando relacionar componente perpendicular com componente paralela. Você vai entender por quê daqui a pouco. Eu vou chamar atenção para isso. Então, vamos lá. Então, nosso carinha está aí. Aí o peso dele, né, bem distribuído, então está lá no centro. Eu tenho trações dos dois lados da corda. O que eu fizer de um lado, claro, vai servir para o outro. Tá? Então, por ação e reação, a corda puxa o gancho puxa a corda. Né? Na figura original do exercício, ele está mostrando as forças no gancho. Agora eu vou mostrar as forças na corda. Tá? Beleza, mas é ação e reação, hein, galera? Então, ó, encaixoto o vetor, encaixotei, desenho as componentes, tá? A componente, galera, paralela com a parede, é aqui que estava o X da questão. É aqui que você vai usar a estática. É aqui que você vai usar a teoria da coisa. Você viu, a teoria é minúscula, né? A teoria disso aqui é minúscula. Mas onde é que está aqui a aplicação teórica? Galera, a componente paralela tem que valer metade do peso. Por quê? Olha só, essa componente aqui, mais essa componente, que é a soma vertical, então as duas forças verticais para cima têm que cancelar o peso vertical para baixo. Então, essa componente tem que valer metade do peso. Independentemente do ângulo que ele colocar, quando você fizesse tal análise, né, essa componente somada, aqui não está desenhada, né? Mas vou até fazer isso aqui, vai ficar assim um desenho bem ruim demais, mas olha aqui. Essa componente aqui, ó. Não ficou ruim demais. Né? Eu tô com a mão boa ainda. Então, essa componente aqui, somada com essa, tem que cancelar essa. E como elas são iguaizinhas, né? O cara está igualmente, está bem distribuído aqui para você não pensar que tem uma tração diferente da outra. Então tem que ser P sobre 2 para cada lado. Bacana? Beleza? E tá aí a componente perpendicular com a parede. Tá? Beleza. Galera, aí que eu quero chamar a atenção. Lá nas alternativas, em todas elas, o cara está relacionando isso com isso. Em todas.
Porque aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, o ângulo θ, primeiro, ele está aqui, tá? Primeira coisa para você não vacilar, né? Vamos voltar na figura original, ó. Olha aqui, alternos e internos, né? Se o ângulo θ está aqui, ele tem que aparecer, olha aqui. Ele tem que aparecer do lado de cá, ó. Beleza? Então, eita. O ângulo θ vai aparecer desse lado aqui. Bacana? Fica atento a isso, tá? Então, cuidado para não errar aí a questão do ângulo. E aí, a... desculpa. Quando você olha aqui para as alternativas, olha só. Ele sempre relacionou o t perpendicular em todas elas com P sobre 2. O que é P sobre 2? Ó, P sobre 2 é a componente paralela. E aí, pessoal, que vem você sacar da decomposição. Tá vendo esse problema aqui? Tinha que ser por decomposição, tá? Olha bem. Como é que eu relaciono isto com isto? Seno? Não. Cosseno? Também não. Tangente. Você relaciona isso com tangente. E o que é a tangente de θ? É o cateto oposto por adjacente. Então, é T perpendicular com a parede sobre T paralela com a parede. Como eu quero saber T perpendicular, né? Porque é a componente que vai fazer o gancho ser arrancado, então P perpendicular é T paralela tangente de θ. T paralela, você aprendeu pela estática, que tem que ser metade do peso. Então, está aí sua resposta. T perpendicular é P sobre 2 tangente de θ. Tá? Agora, vamos lá. Então, ó, parte da resposta está aqui. Ó. Parte da resposta está aqui. Ó. Tem que ser... ele só colocou uma que tem tangente. Agora eu vou te explicar por que tem que ser ângulo pequeno. Tá? Então, vamos entender aqui. Galera, vamos pensar só de 0 a 90, né? Que é o que nos interessa aqui. Esse θ aqui, só faz sentido eu analisá-lo variando de 0 a 90. 0 seria quando as cordas estivessem assim, 90 é quando as cordas estivessem totalmente na horizontal. Galera, então se a gente for pensar na relação da tangente, tá? Deixa eu até pegar aqui uma... Deixa eu ver se está na mão para eu pegar aqui. Me dá só um minuto. Está aqui. Vou fazer alguns cálculos aqui, só para você entender o que é que eu estou falando. Olha, eu vou pegar a tangente de 10, por exemplo. Tangente de 10 graus é 0... Deixa eu botar para arredondar aqui. Tangente de 10 graus é 0,18. A tangente de 20 graus é 0,36. A tangente de 40 graus é 0,84. A tangente de 45 é 1. O que a gente está aprendendo com essa relação, né? A tangente de 60 é 1,7. A tangente de 80 é 5,7. Então, o que a gente está aprendendo nessa nossa análise aqui? Que é a análise que você faz lá com a matemática, né? Pegando de 0 a 90 graus, né? Pegando de 0 a 90 graus, o aumento de θ faz a função tangente aumentar. Então, conclusão. Se a tangente aumenta com θ, então isso aqui vai aumentar também. Galera, mas se isso aqui aumentar, quanto maior for o T perpendicular com a parede, maior a chance do gancho ser arrancado, né? Porque você já viu que T paralela vale P sobre 2, não vai mudar, né? E o que faz a tração aumentar? Ó, se esse vetor vermelho aumenta, é aonde você aumenta a chance do gancho ser arrancado. E aí o cara cair da rede, né? E como é que esse T vai aumentar? Esse T aumenta com esta componente, tá? Então, resumindo, se θ aumentar, a tangente vai aumentar. E o T perpendicular
também vai aumentar. E você nem precisaria de uma calculadora lá na hora para fazer isso. Por quê? Tangente de zero é zero e a tangente de 45 é 1, né? Então já fica mais ou menos claro aí para você que, por exemplo, de 0 a 45, o aumento do ângulo θ está fazendo, por exemplo, a tangente aumentar, a função tangente aumentar, né? Então, fica aí a, a dica, então, né, para você entender isso daqui, que o ângulo θ pequeno é que faria, né, um ângulo θ pequeno é que faria, é o que daria maior segurança, né? O ângulo θ pequeno aí nesse caso, tá? Então, mas já a resposta já estava meio que delineada aqui, né, quando a gente fez o cálculo, tá? Então, tem que ser θ pequeno, pois a componente perpendicular com a parede da tração vale P sobre 2 tangente de θ. É o mesmo que ele querendo dizer o seguinte, olha, a componente crítica do nosso problema cresce com a tangente. Então, se eu aumentar a θ, a chance de arrebentar fica maior. Bacana? Galera, alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou tranquilo até aqui? Vamos lá para o nosso último problema. De novo, agora aplicando o método poligonal sobre uma terceira ótica que eu ainda não fiz. Tá? O Shopping São Luís passou por um processo de expansão com investimento da ordem de 100 milhões de reais. A obra foi entregue ao público em 2014. Na parte interna do shopping, para controle do trânsito, foi instalado um semáforo que pesa 80 newtons, conforme figura. Para o caso em que alfa é igual a 30 e beta 60, determine as tensões ou trações, né, sofridas pelos cabos 1 e 2. Cabos 1 e 2 aqui são os cabos que são adjacentes aqui aos ângulos. E a letra B pede que calcule em quais situações as tensões dos cabos 1 e 2 poderiam ser iguais. Então, bora lá. Galera, então tá aqui o nosso desenho, os ângulos já colocados. Primeiro passo, independentemente do método que você vai escolher, né, é a colocação dos vetores. E como o semáforo está em equilíbrio, olha aqui, a soma das forças sobre ele, por exemplo, tem que dar zero. Logo, quando você olha para o semáforo, ó, peso vertical para baixo e tem uma tração aqui, olha, vertical para cima. Essa tração tem que cancelar o efeito do peso, ou seja, a soma das duas tem que dar zero. Só que por ação e reação, aqui também é a mesma tração, né? O cabo puxa o nó para baixo e o nó vai puxar o cabo vertical para cima, né? Ou o semáforo puxa o nó e o nó está puxando o semáforo. Terceira lei, tá? Então, ao longo dessa parte vertical do cabo, né, a tração tem o mesmo valor do peso do semáforo, que vale 80. Tá bom? Agora, olha só. Esse cabo está esticado? Tá. O que isso quer dizer? Que tem trações ao longo dele, né? Eu já te expliquei, ó. Se tem uma tração ao longo dele, quer dizer que esse cabo... E, galera, tração só puxa, né? Tração não empurra nada. Então, quer dizer que esse ponto do cabo aqui está sendo puxado para cá. Se o cabo é puxado, ele está puxando o teto. Então, não é difícil você entender a colocação dessas forças aqui. Olha, ação e reação. O cabo puxa o teto puxa o cabo. Mesma coisa ao lado de cá para a tração T2, o vetor verdinho aqui, né? O cabo puxa o teto, né? Porque o cabo está esticado, tem tração. E a tração é ao longo do cabo, tá? Então, o cabo está puxando o teto e o teto está puxando o cabo. Agora, eu vou voltar a minha atenção para esse ponto aqui, ó. Porque é nesse ponto que eu tenho a ação das três forças. E, galera, é equilíbrio do ponto material, né? Os efeitos rotacionais de torque aqui são desprezíveis, né? Até porque as forças estão aplicadas exatamente em cima desse mesmo ponto aqui. Então, não há torque a ser considerado, tá? Então, olha, eu fiz o desenho aqui, ó, T1, T2 e T, que T equivale o peso, né? Quanto vale essa soma? Zero, né? E você já aprendeu que quando três ou mais vetores coplanares dão resultante nula, eles formam um polígono.
E como são 3, vai formar um triângulo. Bacana? Então, essa parte do desenho é crucial. Depois, o que você vai fazer? Dá um jeito de escrever esses ângulos aqui embaixo. E aí é recomendável você desenhar uma linha vertical, uma linha horizontal, e aí aplicar, olha, alternos internos aqui, ó. Se aqui é 60, aqui também, né? Se aqui é 30, aqui também, tá bom? Então, beleza, coisa recorrente lá da matemática que você usa o tempo todo. E por que isso é relevante, fazer isso aqui? Porque aí fica claro para você, ó, quando você fizer a pergunta, qual é o ângulo que T1 faz com a horizontal? 30. Qual que é o ângulo que T2 faz com a horizontal? 60. Ou, qual que é o ângulo que T1 faz com a vertical? Aí é 60, né? Porque a soma desses dois tem que dar 90. Ou, qual que é o ângulo que T2 faz com a vertical? 30. Porque 30 mais 60 teria que dar um 90. Bacana. Então tá aí o nosso desenho já completo. E eu vou utilizar o método poligonal, não vou usar decomposição aqui. Decomposição aqui dá muita conta para você fazer. Não vale a pena, tá? Então, bora lá. Então, olha, isso aqui aparece demais, tá? Um corpo com 3 cordas, mexe com poligonal. Não vai mexer com decomposição, não, que você vai achar problema. Começa com qual vetor, galera? Vertical. Ou vertical ou horizontal, né? Não tem vetor horizontal aqui. Beleza? Então, bora lá. Então, olha, desenha o vetor vertical. Esse vetor vertical é o próprio peso. Aí, olha só. Esse vetor aqui, ele tem que corresponder ao que está aqui na figura original, galera. Lembrando de conectar seta com origem. Ó, seta do vetor P com a origem do subsequente. Você escolheu o T2, né? E agora falta o T1. O que você vai fazer? Colocar aqui na ponta do vetor T2 a origem de T1. Então tá aí, ó, só fazer isso, tá? Então não tem segredo, desenhei o meu polígono. E agora é colocar os ângulos. E agora é que é importante estar isso aqui. E não vá confiante demais, porque senão você erra. Você vai se perguntar assim: qual é o ângulo que T2 faz com a vertical? Ah, professor, por que você está pegando a vertical? Ah, porque o peso é a direção vertical aqui. Qual que é o ângulo, galera, que T2 faz com a vertical? Olha aqui, ó, T2 com a vertical. Se é 60 com a horizontal, é 30 com a vertical. Aí você vai lá e se pergunta, qual é o ângulo que T1 faz com a vertical? Vamos lá. T1 com a vertical T1 com a vertical. Se é 30 com a horizontal, é 60 com a vertical. Beleza. Se aqui é 60, aqui é 30, aqui é 90, logo eu tenho um triângulo retângulo. E aí, galera, quando cai no triângulo retângulo, é aquela festa, né? Que você sabe que a componente oposta a 30 é metade da hipotenusa e a componente, o cateto oposto a 60, é a hipotenusa sobre 2 multiplicado por raiz de 3. Né, o Rinaldo trabalha isso... Bem, não sei se o Rinaldo está dando geometria, né, esse ano, mas o Rinaldo trabalha isso de forma insistente, né? Justamente para você ganhar tempo na prova, né? Tempo na prova é uma coisa importante, né? É, é até perda de tempo ficar a gente relembrando isso aqui que você já sabe, né? Eu sei que você sabe. Então não vale a pena mexer com decomposição mesmo, tá? Principalmente porque você tem a chance de pegar um triângulo retângulo aí. Então, ó, eu vou até fazer a conta aqui, mas você já sabe o resultado, né? Se o peso é 80, você sabe quanto vale T1, sabe quanto vale T2. Eu sei que o Alberto já fez a conta de cabeça aí. Então vamos lá, ó. Cosseno de 30, ah, mas professor, não tem tanta segurança assim. Então vai lá, aplica cosseno. O que é cosseno de 30? É cateto adjacente sobre hipotenusa, T2 sobre P, né? E aí passa o peso multiplicando, o peso é 80, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então deu lá que T2 é 40 raiz de 3. Olha aí, né? Cateto oposto a 60 é a metade da hipotenusa multiplicado por raiz de 3. Bacana. Agora vamos lá para T1. Né? T1 é a metade da hipotenusa, é o cateto oposto a 30. Né? Vai lá, faz a conta.
Seno de 30, você não sabe isso? Então aplica aquilo que você sabe. Seno de 30 é cateto oposto, né? Cateto oposto. Aqui eu apliquei cosseno, cateto adjacente. Agora eu estou mexendo com cateto oposto. T1 sobre hipotenusa. Então, T1 é P seno 30, logo peso é 80, seno de 30 é meio, tá aí metade da hipotenusa. Ok, galera. Com isso, a gente encerra a nossa aula de introdução à estática. Tá? Isso aqui é só a introdução, depois vem a parte mais trabalhosa, que é para falar da estática do corpo extenso, né? É a estática de barras, por exemplo, e a gente vai falar de torque. Tá? Então, espero vocês lá na nossa próxima aula. Sempre fica aí para a oportunidade de vocês mandarem alguma coisa lá no grupo, alguma coisa que vocês queiram saber. Bacana, obrigado. Até a nossa próxima aula.